Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O caminho de Deus, aos olhos dos íntegros e aos olhos dos perversos, a visão é totalmente diferente. As pessoas olham para nós com pena, as pessoas do mundo olham para nós com pena. Coitadinho, não pode fazer nada, não pode aproveitar os prazeres da vida, fica oprimido, escravizado por esses preceitos de religião. Não pode, que vida triste, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que vida triste. Aos olhos dessa gente que não entende os caminhos de Deus, eles acham que é a maior perda de tempo, é coisa ruim. Porém, quem conhece o Senhor sabe como é bastante diferente e feliz a vida com Deus, sem um peso na consciência, sem coisas para atrapalhar. Nós temos prazer, alegria naquilo que fazemos, mas é porque os outros não entendem. Não devemos discutir, e não dá para discutir, não se chega a acordo comum. Entre 1 Coríntios 2, o versículo 14 e o 15, existe um abismo. O homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, o ponto de vista do caminho de Deus é totalmente diferente e não adianta discutir. Quando a gente tenta impor religião, isso é moralismo. Olha, não fuma, não bebe, não faz isso, não faz coisa errada e vai ser bom para você. As pessoas não enxergam isso. Sem elas nascerem de novo, sem terem o Espírito Santo, elas não vão conseguir entender. E se nós formos discutir, nunca se chegará a um final, a uma conclusão. Não adianta discutir. Quem tem o Espírito Santo de Deus e tem uma visão espiritual, não adianta discutir com quem não tem. O caminho de Deus aos olhos humanos é loucura. O Salomão já entendia isso. No Provérbios, capítulo 10, ele, no versículo 29, diz o seguinte: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é ruína para os que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para os que são do Senhor. Nós sabemos que andar bem no caminho do Senhor, agradar a Deus, nos alegrarmos em Deus, isso é segredo de estarmos fortalecidos, guarnecidos, protegidos pelo Senhor, andando no caminho dele. Isso para nós é a bênção maior, conseguirmos andar no caminho de Deus agradando o Senhor. Mas os outros, os perversos, os ímpios, os maus, iníquos, eles não conseguem entender isto. E eles acham que é a maior ruína virar um religioso e ficar escravizado aos preceitos religiosos. Eles não entendem essa situação. E, eu repito, não adianta discutir. Mas nós temos que entender o caminho de Deus é o melhor. Porém, não é com a força da carne que a gente vai conseguir andar nesse caminho. Não é com a nossa capacidade, não é com a nossa inteligência, não é com a nossa força que vamos conseguir, é com a graça de Deus. E por isso vamos sempre depender da graça. Graça é o favor que não se merece. Nós vamos depender dessa graça de Deus, a força de Deus para a gente evitar o mal. Quando eu olho para trás em minha história, de vez em quando eu fico lembrando de quantas e quantas e quantas situações em que eu estava praticamente caindo, estava na beira do precipício, prestes a ser devorado pelo inimigo, e Deus fez algum milagre e me livrou daquilo, me tirou do abismo, me tirou do tremedal de lama, me tirou das mãos dos ímpios que queriam me destruir.
quantas e quantas vezes Deus me livrou. Quando a gente anda pelas estradas, a gente se lembra de quantas e quantas situações Deus nos livrou milagrosamente, de quantas enfermidades o Senhor nos livrou e por aí afora. A gente vai se lembrar de quantas e quantas situações Deus nos livrou. Isso é graça. Não foi a nossa força, não foi a nossa capacidade, não foram os remédios, não foi a nossa habilidade, foi o Senhor, pois Ele promete que sempre estará conosco, sempre presente, fazendo o melhor. Quando nós estamos no Senhor, é maravilhoso, mas estar no Senhor é uma decisão nossa, porém com a força que vem de Deus, a graça que Ele nos dá. Que entendamos isso, você se aproprie dessa graça, cresça nessa graça a cada dia, ou seja, cresça na dependência de Deus, cresça ousando muitas coisas, sabendo que não dependem de você, mas que você terá a força de Deus para conseguir realizar tudo aquilo. Ame as pessoas. Você não tem capacidade de amar com o seu amor, principalmente quem não gosta de você. Mas quando você decide, Deus torna aquilo possível. Você amar uma pessoa que às vezes odeia você, uma pessoa que não se agrada de você e você consegue amar, porque você decidiu. A força vem de Deus. A vida cristã é maravilhosa, vivendo assim, na força do Senhor e sabendo que o caminho de Deus é certo, é o melhor. A vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita. A força não vem de nós, mas a decisão sim. Eu queria que você pudesse entender isto e sempre em seu coração reafirmar essa dependência de Deus, sua fé no Senhor, sua confiança nele, reafirmar-se periodicamente, vez por outra, sempre diga para Deus que você o ama, que quer andar nos caminhos dele, que você quer fazer a vontade dele e que espera dele a força para isto. É algo assim muito gostoso, essa conjugação de amor, Deus fazendo a parte dele e nós a nossa, e Deus torna possível nós realizarmos alguma coisa boa, mesmo tendo uma natureza má. A nossa carne é fraca, é má. A concupiscência dos olhos, nossa concupiscência dos olhos é ruim. Tudo que na nossa carne há é ruim, mas o Espírito Santo em nós torna possível a gente fazer alguma coisa útil e boa em favor das pessoas e para a eternidade, porque é Deus quem faz em nós. E Ele vai fazer se você quiser, se você pedir, se você depender dEle, Ele vai usar você para fazer coisas boas, mesmo a sua carne sendo má. Entenda isso, como é possível essa vida maravilhosa. É maravilhoso isso, a gente poder realizar coisas boas, mesmo tendo uma natureza má. Por enquanto, até o arrebatamento, lá nós vamos ficar livres dessa natureza. Mas, por enquanto, nós a temos e o que Deus faz através de nós é só pela graça, apesar da nossa natureza ruim. Mas isso é bom demais e a gente vai se alegrando em Deus nos usar, mesmo sendo maus. Mas só vai acontecer isso se você quiser, se você pedir, se você disser isto para o Senhor. Diga agora, diga sempre que você quer fazer a vontade dEle.